No livro de Salmos, números 23 e o versículo 5. A palavra do Senhor vai dizer que o salmista está salmodiando mais um dos seus belos salmos. E no Salmo 23, creio eu que ele estava orando. Quem sabe com lágrima nos olhos, orando e dizendo. No versículo 1 ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista reconhecia que era a ovelha do aprisco do Senhor e que Deus era o seu pastor. E no verso 5, quem sabe ele está orando debruçado sobre o pasto, porque era ali que ele se encontrava a maioria das vezes. Ele está orando. E quem sabe com lágrima nos olhos, porque dentro da sua casa ele era humilhado e desprezado, por ser um dos mais novos da sua casa, entre todos os seus irmãos. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que no Salmo 23 e verso 5, o salmista está orando, e creio eu que chorando, e dizendo: Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E no versículo 5, ele vai dizer: unge a minha cabeça com óleo até que ela se transborde. Meu Deus, o salmista estava orando. A Bíblia Sagrada não vai dizer qual era o dia ou qual era a hora que isso estava acontecendo, mas ficou marcado e datado na Bíblia Sagrada, em um dos seus belos salmos que ele dedilhava juntamente com a sua harpa e louvava o Senhor, os seus salmos. O salmista está orando. E quem sabe cansado da situação que estava vivendo, ele estava orando a Deus e dizendo: Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. À luz da palavra de Deus, nós entendemos que nós não temos inimigos carnais, nós não temos inimigos físicos, mas nós temos inimigos espirituais, que a Bíblia vai nos dizer que é Satanás, que são os principados e Satanás. O apóstolo Paulo vai escrever em Efésios dizendo que a nossa briga não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra o diabo, né? Que está imperando aí nesse mundo atual. Mas nós entendemos que o salmista tinha mais os seus irmãos como inimigos do que amigos, porque a gente vai aprender dentro da Bíblia Sagrada por diversas vezes que aqueles que eram para apoiar, que eram para abençoar a sua família e a sua parentela, eram aqueles que mais discordavam dos seus irmãos. Vamos para a Bíblia Sagrada? Por exemplo, Jefité era um daqueles que foi expulso da casa pelos seus irmãos, porque a Bíblia Sagrada diz que os seus irmãos olharam para ele e disseram: olha, tu não é filho da mesma mãe, tu só é filho do mesmo pai, então você não terá parte na herança conosco, por isso você irá sair de casa. Expulsaram Jefité de dentro da sua casa. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que ele era um homem valoroso, mas a Bíblia vai dizer que, porém, ele era filho de uma prostituta. É aí que o nosso Deus entra para poder mudar a história, porque aonde tem uma pessoa desprezada, aonde tem uma pessoa que é criticada e que para o homem não tem valor, para Deus tem valor. Não é à toa que a Bíblia Sagrada vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 17, que mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Em Coríntios capítulo 1, versículo 27. Aquilo que ninguém escolhe, Deus escolhe, porque Deus, além de ver o presente, ele consegue ver o futuro brilhante que ele tem preparado para essa pessoa. Por exemplo, outro que era rejeitado era José. Não porque ele era melhor do que os seus irmãos, não, é porque ele sonhava e porque ele era escolhido por Deus
e porque ele sonhava. E a Bíblia Sagrada vai dizer que os sonhos que ele sonhava não procedia dele. Esses sonhos vinham de Deus para a sua vida. Muitas vezes as pessoas que te perseguem, que te criticam, que falam mal de você, é porque tem inveja da chamada e do sucesso de Deus na tua vida. Muitas vezes você não precisa ter nada materialmente falando, mas só o sucesso de Deus na tua vida é o suficiente para incomodar essas pessoas. A gente olha para a Bíblia Sagrada e entende que José, Jefité, muitos dentro da Bíblia Sagrada, como Davi, era criticado. Por quê? Porque Deus dera uma posição diferente no meio da sua família. E não era diferente como Davi. Davi tinha os seus irmãos como inimigo, porque ele era criticado, apontado. O serviço mais pesado da casa sobrava para Davi. Os seus irmãos ficavam em casa, enquanto ele ainda, quando um jovem de 17 anos, de 16 a 17 anos, tinha que ir para o pasto, arriscar a sua vida com os animais ferozes que havia no campo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele está orando, quem sabe cansado, com lágrima nos olhos e dizendo: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi estava pedindo a Deus que Deus preparasse uma mesa para ele. Mesa fala de honra, mesa fala de fartura, mesa fala de bênção, mesa fala de prosperidade. Davi estava querendo dizer: Senhor, eu estou pedindo ao Senhor que mude a minha situação. Até agora eu não tive nenhuma honra na minha vida, mas eu tenho certeza que se eu orar e eu pedir, Deus estará pronto para me atender. A situação de Davi era essa. Ele orava porque sabia que Deus estava pronto para lhe ouvir. A Bíblia Sagrada vai dizer em Isaías capítulo 59, o verso 1, que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas no versículo 2 vai dizer: mas é o vosso pecado que faz divisão entre vós e o vosso Deus. Não é à toa que muitas vezes dentro da Bíblia Sagrada nós vamos ver Deus usar os seus profetas, Deus usar os seus servos para alertar e para advertir o seu povo, para que eles pudessem orar, para que eles pudessem buscar. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 21, versículo 22? E tudo que me pediste na oração, crendo, receberá. Não basta só pedir, não basta só orar, tem que crer na oração, porque a oração ela tem poder para mudar a situação atual em que estamos vivendo. Se você orar, depositar a tua fé e acreditar na tua oração que foi feita, Deus irá responder e irá te abençoar, porque a Bíblia Sagrada diz que a fé ela pode mover montanhas. A Bíblia Sagrada vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente logo entende que se temos fé, nós agradamos a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, o verso 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Quem sabe há tanto tempo você pede algo a Deus, mas até hoje você não recebeu. Mas isso é a fé. Você pediu porque acredita que aquele a qual você deposita a tua fé pode fazer o impossível na tua vida. Quem sabe Deus ainda não fez é pelo simples motivo, porque ainda não chegou o tempo. Porque quando chega o tempo, o momento, a hora de Deus fazer, não existe nada e não existe ninguém que possa impedir Deus de estar agindo na tua vida. Eu não sei qual é o problema, a situação em que você está vivendo em tua vida, mas eu quero te dizer, continue crendo que o teu Deus é um Deus galardoador. A Bíblia vai dizer em Hebreus dizendo que o nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam.
Não é em vão a tua busca, não é em vão a tua perseverança, não é em vão a tua oração. Continue crendo que a oração tem poder. O apóstolo Tiago vai escrever na sua carta no capítulo 5 e versículo 16, ele vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros, oreis um pelos outros para que sareis, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu todos os dias digo que eu não me considero justo. Eu não me considero melhor do que ninguém. Mas mesmo assim eu tenho visto Deus agir de forma tão grande nas minhas orações. São muitas pessoas que foram curadas, foram muitas pessoas que foram libertas, tantas pessoas que foram transformadas através do poder da oração. É porque quando oramos e acreditamos naquilo que oramos, Deus ele tem o prazer de realizar. Porque para mostrar que Ele é Deus e que Ele está te ouvindo. É por isso que Ele vai dizer ao profeta Jeremias no capítulo 33 e versículo 3 de Jeremias. Ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Queridos, muitas vezes passamos por privações, passamos por dificuldades em nossa vida, porque temos preguiça de orar, de dobrarmos o nosso joelho e de buscarmos a Deus. O salmista estava orando no Salmo 23 e versículo 5, dizendo: Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. Você não pode deixar nenhum momento de orar. Priorize a oração na tua vida. Ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, ore a Deus, porque a oração ela pode muito em seus efeitos. Eu costumo dizer que hoje, se nós estamos de pé, é por causa de efeitos de orações. Existem tantas pessoas que quem sabe nem te conhecem, mas que oram pela tua vida, que oram pela tua casa. A gente aprende na Bíblia Sagrada que a oração, ela é poderosa, ela pode mover montanhas para abençoar a vida de pessoas. Vamos para a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 1 de 1 Samuel que Ana está orando no templo. Ela saiu da sua cidade e foi para Siló. A Bíblia diz que lá eles comeram, se alegraram, beberam. Mas a Bíblia Sagrada diz que Ana já não comia e não bebia, porque a sua rival, a esposa do seu marido, que era Eucana, a criticava, porque dizia: Eucana me ama mais porque eu dei a ele filhos, e você é estéril e não pode gerar filhos. Eu, olhando para a Bíblia Sagrada, Deus me deu essa palavra e me disse que Ana estava em uma situação de depressão, porque uma pessoa que não come, que não bebe, que não se alegra, ela já está depressiva. São esses os índices de uma pessoa depressiva. Ela se tranca, ela se isola dentro de um quarto escuro, ela já não consegue comer, ela já não consegue mais beber e já não consegue se alegrar. A Bíblia Sagrada diz que era assim que Ana se sentia. Ela não comia, ela não se alegrava, apesar que eles iam até Jerusalém, até a cidade de Siló, para se alegrar por tudo que Deus tinha feito aquele ano. Mas Ana, ao invés de se alegrar, ela estava triste. Por quê? Porque ela não conseguia gerar filhos ao seu marido. Mas o interessante dessa palavra é que Ana não perdeu tempo. Ela se encontrou no lugar certo. Ana não comia, não bebia, estava triste. Mas o que me chama a atenção é que mesmo em meio à situação que Ana estava vivendo, ela vai orar. Ela correu para a oração porque sabia que a oração poderia resolver os seus problemas. Quem sabe você está se encontrando em um momento de desolação em tua vida, em um momento de dificuldade que você não sabe o que fazer, mas eu quero te dizer que o segredo da vitória, o segredo da bênção ainda é o mesmo, é a oração. Não tente fazer nada com a força dos teus braços, não tente fazer nada com a força que há em você, mas a cada dia ore e acredite que a oração ela pode muito em seus efeitos. Aleluia.
Davi orou ao Senhor. No versículo 23 e verso 5, ele está dizendo: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E não é que Deus é especialista em honrar pessoas desonradas? No Salmo 113, a Bíblia Sagrada vai dizer, no Salmo 119, melhor, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus é especialista em levantar aqueles que estão caídos e fazer-se assentar juntamente com príncipes. Quem era Davi? Era um jovem, ruivo, belo, formoso, de aproximadamente 17 anos, que cuidava de ovelhas, que arriscava a sua vida com animais ferozes no campo, mas que tinha chamada e que acreditava no poder da oração. A Bíblia Sagrada diz que ele orou e disse: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os mesmos que zombavam de Davi viram que através do poder da oração, Deus mudou a vida de Davi. O que vai mudar a nossa vida não é um bom trabalho. O que vai mudar a nossa vida não é a nossa posição. O que vai mudar a nossa vida ainda é a mesma coisa, é o poder da oração. A gente olha para a Bíblia Sagrada e entende que todas as vezes que Deus prometeu bênçãos a Abraão, era depois de uma oração, era depois de um altar levantado. A gente olha para a Bíblia Sagrada e viu que Ana estava orando ao Senhor e dizendo: Senhor, se tu te lembrares da tua serva e tu deres a ela um filho, varão, homem, eu faço um voto diante do Senhor: eu não passarei navalha sobre a sua cabeça, e ele não beberá bebida forte. A Bíblia Sagrada diz que, além de orar, ela fez um voto diante do Senhor, dizendo que depois que o menino fosse desmamado, ela iria deixar ele no templo para servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Queridos, a oração ainda tem poder de mudar a sua situação. Não importe quem hoje não acredite em você, continue orando, porque para quem você está orando e por quem você está orando, essa oração irá surgir efeito. Continue orando, porque a Bíblia Sagrada diz que enquanto Ana orava, Deus agora vai se lembrar dela, e a mesma mão que tocou para poder travar o ventre de Ana para que ela não gerasse filho, foi a mesma mão que destravou o útero de Ana. E a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que ela não teve somente Samuel, ela teve 5 filhos fora Samuel. Ela teve ali 2 mulheres e mais 3 homens. Quando a bênção de Deus vier para as nossas vidas através da oração, ela virá como um avalanche na nossa vida. Ela virá com uma prosperidade tamanha sobre a tua vida. Eu quero te dizer que você não pode perder o foco, você não pode perder a direção, você não pode perder o equilíbrio, você não pode sair da presença do Senhor. Continue acreditando e orando, porque aquele que te fez a promessa, ele não mudou. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Continue orando, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. A gente olha para a Bíblia Sagrada e vê que todos aqueles que obtiveram vitórias foram através de oração. Josué obteve vitória na guerra depois que ele ora ao Senhor para que Deus pare o sol e retenha a lua, para que ele pudesse obter vitória. A Bíblia Sagrada diz que também Eliseu ora por Geazi, para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que ele não tema diante do exército da Síria. O segredo da vitória ainda é o mesmo. Não existe atalhos para o sucesso.
existe oração. O segredo ainda é o mesmo e sempre será, é a oração. Não é a teologia da prosperidade que vai mudar a tua vida. O segredo ainda é o mesmo, é a oração. Todo aquele que tem oração, ele não tem medo. Todo aquele que ora e acredita, Deus responde. Deus é aquele que ainda consegue te ouvir. Quem sabe alguém olha para mim e me diz: missionário Pablo, acontece que eu não consigo mais orar, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo debilitado, mas eu quero te dizer que até mesmo em teu silêncio, em teus pensamentos, Deus consegue entender os teus pensamentos. Deus consegue contemplar o teu choro, porque cada lágrima para Deus também é uma frase. Quero te dizer que não importa qual seja a situação que a tua família está passando, quem sabe uma situação adversa, quem sabe em uma crise existencial, mas eu quero te dizer que Deus ainda ouve a tua voz, você ainda tem ligação, você ainda tem livre acesso com Deus para poder pedir a Deus o milagre. Quem sabe você se afastou, quem sabe você se enfraqueceu, mas eu quero te dizer que o teu Pai ainda te considera como filho, ele ainda acredita em você. Continue orando, porque Davi, como um jovem no pasto, estava orando e dizendo: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E quando o salmista orava, eu não sei quanto tempo levou para que Deus pudesse cumprir a promessa, mas no Salmo 23 ele está orando e dizendo para Deus preparar uma mesa. E no capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia Sagrada diz que no verso 6, a Bíblia Sagrada diz que agora o profeta Samuel chega na cidade de Belém, vai até a casa de Jessé o belemita, e lá ele vai passar os 6 filhos, 7 com Davi, para que pudesse consultar a Deus e para que Deus pudesse confirmar quem era o rei de Israel. A Bíblia Sagrada diz que passam os seus 6 filhos, a Bíblia diz que passam Eliabe, Abinadab, Samar, Tamar, todos os irmãos de Davi passaram, até mesmo aquele que era profeta, que tinha visão de Deus, que tinha visões dos céus. A Bíblia diz que no capítulo 16 e verso 6, quando ele olha para o Eliabe, para o primogênito, ele olha e diz: certamente o Senhor tem escolhido esse como o rei de Israel. Mas a Bíblia Sagrada diz que naquele momento ele ouve a voz de Deus ecoar nos seus ouvidos e no seu coração. Deus agora vai dizer: não, Samuel, eu porém tenho rejeitado, porque Deus não está à procura de matéria, Deus não está à procura de físico, Deus não está à procura de boniteza, Deus está à procura de um coração aquebrantado e contrito diante da sua presença. Deus não está à procura de carne, Deus não está à procura de pessoas normais, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, como a Bíblia Sagrada diz em João capítulo 4, versículo 23 e 24, mas a hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Estão te julgando pela tua aparência, estão te criticando porque você não tem uma boa palavra, mas eu quero te dizer que aquele que te elegeu, que aquele que te escolheu, ele não olha para a tua matéria, ele não olha para a tua aparência, mas ele olha para o sentimento, ele olha para o teu coração e vê o que é sinceramente e o que é sincero dentro do teu coração. Aleluia! Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Quem sabe você nem mesmo mais acredita em você mesmo, mas eu quero lhe dizer que aquele que te criou, aquele que te formou, ele sim te separou e acredita na tua chamada. Deus te escolheu para dar certo nessa vida. Você não é um projeto falido, você não é um projeto fracassado. Ei, volte a sonhar e acreditar que aquele que te escolheu e que te chamou, ele
também acredita em você. É por isso que Ele te criou e te formou, te deu nome. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo 1, Deus agora vai dizer para a geração de Israel, para o povo de Israel, para a nação de Israel: mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo nome, tu és meu. Se passarem pelas águas, elas não vão te afogar. Se passarem pelos fogos, ele não vai te queimar. E se passarem pelos rios, eles não vão te submerger. Ei, volte a sonhar e acreditar que aquele que te escolheu, ele acredita na tua chamada, ele acredita na tua vida. Por isso, volte novamente a se relacionar com aquele que te escolheu. Às vezes estamos vivendo uma vida de tanta correria, priorizamos tantas coisas em nossa vida. Priorizamos uma roupa melhor, priorizamos uma casa melhor, priorizamos um carro do ano, mas muitas vezes não priorizamos mais a oração. E o segredo do sucesso ainda é o mesmo, é a oração. Devemos orar e acreditar. Deus, Ele ainda conta com você, Ele quer novamente ouvir a tua voz. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 5: lembra-te, pois, da onde caíste, volta e arrepende a praticar as primeiras obras. Deus quer que você volte ao início e ao princípio da chamada que Ele te colocou. Aonde Ele te colocou, ninguém irá te derrubar, porque foi você que Ele selecionou e escolheu para essa obra. O salmista estava orando no campo, aonde não tinha ninguém, e a Bíblia Sagrada vai dizer que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas é quando oramos com sinceridade. É quando oramos acreditando naquilo que falamos. Então Deus responde. Ele orou e disse: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha só, e o profeta está onde? Lá na sua casa. Ele está lá. Enquanto Davi está orando no campo, enquanto Davi está chorando no campo, onde ninguém está vendo, Deus está vendo ele. A oração, o segredo do sucesso é a oração em secreto. Ninguém precisa te ver que você está orando, que você está chorando. As pessoas só precisarão ver quando Deus realizar aquilo que você orou, aquilo que você pediu a Deus. Deus irá cumprir. A Bíblia Sagrada diz que se passaram todos os jovens, todos os mancebos. E agora o profeta vai perguntar: Jessé, acabaram-se os mancebos? E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele responde: olha, ainda tem um aí. E cadê ele? Está lá no campo cuidando de ovelhas. Ele é o mancebo, é o mais novo. Será que Deus escolheu ele? E a Bíblia Sagrada diz que havia um banquete preparado para o profeta, porque o profeta naquele tempo era respeitado, o profeta naquele tempo era recebido com honrarias, e a Bíblia Sagrada diz que tinha uma mesa preparada para o profeta. Mas a Bíblia Sagrada diz que enquanto Davi estava orando, o que foi que ele pediu a Deus? Uma mesa preparada. Eu quero profetizar na tua vida que ao invés da vergonha, haverá uma honra de Deus na tua vida. Deus tem mesa preparado para a tua vida. Essa mesa não será uma mesa de vergonha, essa mesa será uma mesa de honra para a tua vida, porque o salmista estava orando e estava dizendo: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Enquanto Davi estava orando, Deus estava ouvindo lá no céu. Eu quero te dizer que o Deus que te ouve, Ele não te despreza. Quem sabe Ele não te entregou o que você pediu, mas Ele viu quando você orou, Ele viu quando você pediu, porque muitas vezes nós oramos e pedimos e nos esquecemos do que pedimos a Deus, mas o Deus a qual nós oramos e pedimos e servimos, Ele não se esquece do que você pediu. Ele não se esquece do que você pediu a Ele no momento da aflição.
Era esse o pedido do salmista: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E a Bíblia diz que o profeta está lá na sua casa, e quando ele pergunta para Jessé o belemita, o pai de Davi, acabaram-se mancebos, ele disse: não, ainda tem um lá no pasto. E a Bíblia faz questão em dizer que aqueles que não acreditavam, eu posso ver Eliabe chegando todo empolgado e agora tratando Davi diferente, dizendo: olha, tem uma mesa preparada. E o interessante é que os irmãos de Davi, o pai de Davi, já queriam se alimentar. Por quê? Porque não honrava Davi. Mas agora Davi não era mais qualquer um. Ele estava recebendo a unção de rei de Israel. Apesar que não iria reinar naquele exato momento, mas já estava recebendo do Espírito Santo a unção de rei de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento, meus irmãos, naquele momento, eu posso ver um grito lá no campo. Davi estava sozinho, Davi estava largado no campo. E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento, ele ouve alguém chamar pelo seu nome. E ele grita e diz: vamos até em casa. Davi, quem sabe, fica surpreendido, porque até então ele nunca tinha tido interrupções no seu trabalho no campo. Mas a Bíblia Sagrada diz que naquele momento o profeta já tinha separado o chifre de azeite para ungir Davi, porque sabia que ele era rei de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento o profeta Samuel vai dizer: olha, calma, nós não iremos comer agora, porque enquanto Davi não chegar, ninguém se assenta na mesa. Mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de fartura, mesa é lugar de harmonia. Eu quero te dizer que Deus está preparando uma mesa de honra para a tua vida. Quem sabe você se assentava à mesa até hoje, chorava, ficava triste, mas eu quero te dizer que Deus está preparando uma mesa de honra pela tua vida. Se você orar e acreditar que o poder da oração ainda tem poder de mover os céus e terra ao teu favor, então a oração chegará como sucesso, como bênção na tua vida. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e entendemos que o segredo do sucesso sempre foi e sempre será a oração. Viva em uma vida de oração. A Bíblia diz que Ezequias orou. Quando o profeta olhou para ele e disse: olha, Deus manda lhe dizer. O profeta Isaías chega até o templo, até o trono de Ezequias e diz: olha, Deus manda te dizer, põe a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás e não viverás. A Bíblia diz que naquele momento ele virou para a parede, chorou, orou e disse: Senhor, lembra-te de todas as obras que eu fiz para o Senhor. Israel estava em idolatria, o meu pai Acais tinha feito todo o povo pecar, transgredir contra o Senhor, mas quando o Senhor me ungiu como rei de Israel, eu levei o povo à adoração, eu reconstruí o templo, eu trouxe novamente os levitas para te adorar, os sacerdotes para sacrificar. Então lembra-te de tudo que eu fiz. E através da oração, quando o profeta Isaías está saindo lá do templo, lá mesmo no terraço, Deus fala para ele e diz: volta, porque diga ao rei Ezequias que mais 15 anos de vida eu estou acrescentando a ele. A oração pode te dar vida, a oração pode transformar a tua história, a oração pode te dar saúde, a oração pode te curar, a oração pode te transformar, a oração pode te colocar em lugares que você nunca pensou que estaria, porque a oração ainda tem poder. Ore, acredite, porque a oração pode mudar a tua vida e pode mudar a tua história. Que Deus te abençoe e te guarde nessa noite. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. E continue crendo que a oração tem poder. A oração pode mudar a tua vida, pode transformar a tua história. O salmista orou e Deus se lembrou dele. Ana orou e Deus se lembrou dele.
Ana orou e Deus se lembrou dela. Eu quero te dizer que se você orar e acreditar, Deus também irá se lembrar de você. Viva uma vida de oração. Viva uma vida de santidade e Deus irá te honrar. Deus irá te abençoar. A oração tem poder. Por isso, nessa noite eu quero orar para encerrarmos essa live e pedir que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Deus, diante da tua presença nessa noite, eu coloco cada um dos meus amigos do Facebook, irmãos. Eu quero pedir ao Senhor que aonde houver um coração contrito e aquebrantado diante da tua presença, que precisa de um milagre, de uma resposta, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, que o Senhor entre com a providência, ó Pai, nessa noite. Que o teu Espírito Santo se encarregue de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Vai agindo, meu Pai, porque para o Senhor não existe distância. Então opera e faça o milagre, porque a oração ela pode muito em seus efeitos. E eu creio que vidas estão sendo curadas, restauradas. Eu creio que nessa noite estão entendendo o recado do Senhor. Abençoe essas vidas e as transforme, Senhor. Abençoe todas as áreas da vida dessas pessoas, espiritual, sentimental, financeira, familiar, que em todas as áreas profissionais o Senhor possa abençoar. Que o Senhor se encarregue de derramar a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida das mesmas. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço do missionário Pablo. Até a próxima, em nome de Jesus. Conto com você, com toda a tua família. Estarei sempre gravando uma live com uma palavra diretamente do trono de Deus para a tua vida. Tenha uma boa noite de vitória. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por até aqui nos tolerarem. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Uma ótima noite de salvação para a tua vida. Deus te abençoe.